E para não perder tempo, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Esse é o texto que o Senhor tem para sua igreja hoje. Quero dar a bem-vinda de um modo especial a aqueles que nos visitam por la primeira, segunda vez. É a casa do Senhor. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Temos aqui um texto maravilhoso para esta época maravilhosa. Palavra do Senhor, Lucas 1, 26. Ao sexto mês, o ángel Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia, chamada Nazaret, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, de la casa de Davi, e o nome de la virgem era Maria. E entrando o ángel, em donde ella estava, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, quando le viu, se turbou por suas palavras e pensava: que salutação seria esta? Entonces el ángel le dijo: María, não temas, porque has hallado gracia delante de Dios. E agora concebirás em tu vientre e darás à luz um hijo e chamarás su nombre Jesús. E será grande e será chamado Hijo del Altísimo. E o Senhor Deus le dará el trono de David su padre. E reinará sobre la casa de Jacob para siempre. E su reino não tendrá fim. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que chamavam estéril, porque nada há impossível para Deus. Vamos repetir: porque nada há impossível para Deus. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase comigo conforme a tu palabra. E el ángel se foi de su presencia. Vamos a orar uma vez mais. Senhor, queremos recordar uma parte do cântico, uma parte da adoração, Senhor, que hemos cantado. Queremos conhecer mais de Ti. Pero para que isso ocorra, Tu tienes que venir a nós. Como veniste a Maria, como la visitaste. E, Senhor, uma das grandes promessas de Tu Evangelho é que o Senhor visitaria a su pueblo. O Senhor visitaria, como Tu prometiste a José en el Egipto. Tu visitarías a tu pueblo. E hoje te pedimos: visita nosso coração. Senhor, que Tu Espírito Santo conciba a Cristo em nosso ser, em lo mais profundo de nosso ser. Entre tantos anúncios que vamos a escuchar nesta Navidad, que este seja o principal anúncio, poderoso. Senhor, queremos sair daqui transformados por Tu palavra, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti. Manifiesta Tu glória, Senhor amado. Te amamos, Te queremos. Visita-nos, Senhor. E sabemos que Tu assim lo harás, com o perdão de nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Palavra do Senhor, Lucas 1, verso 26. La venida del Salvador. Hoje vamos falar sobre a venida del Salvador. Querida igreja, vivimos em tempo marcado por muitos anúncios. Somos a sociedade de la informação. Alguns dizem que o acesso a la informação é o mais importante, a grande conquista de nossa sociedade. Pero lo paradójico e lo contraditório é que nossa época pode ser comparada também como uma Babel de anúncios, uma Babel, uma confusão de informações. E creio que por isso
somos uma sociedade muito cansada. Estamos cansados de tantos anúncios, estamos cansados porque esta Babel de tantas informações afeta nossa capacidade para escuchar, afeta nossa capacidade para meditar, afeta nossa capacidade e nosso desejo para buscar a verdade com V maiúsculo. Há imenso ruído a nosso alrededor. Estamos imersos em ele. E necessitamos, a hora de parar e de pedir ao Senhor. Senhor, em meio a tanto ruído, a tantos anúncios, a tantas informações, dá-me coração e dá-me ouvidos para escuchar tu voz. No momento histórico em que Lucas escreveu este evangelho, não era diferente. Los ojos, los oídos, en los días de Herodes, rei de Judea, en los días de Augusto César, el emperador romano, en estos días eran días también que había muchos anuncios. El corazón y la mente, la atención del pueblo, de los judíos, estaba puesta en César, en lo que el emperador decía, en lo que Herodes decidía. Assim lo veo. O povo judío, quando Lucas escreveu, era povo cansado com muitos anúncios. Pero quizás por esta razão, devido a esse cansaço, o Evangelho de Lucas começa com 3 anúncios. É interessante que o Evangelho de Lucas não começa com genealogias, como por exemplo lo vai a ser o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas começa com anúncios, 3 anúncios. Em primeiro lugar, Lucas vai anunciar a Teófilo: Teófilo, este mensaje, o mensaje que vou a escrever a continuação, vai a fortalecer tu fé. Então, escucha. Em segundo lugar, temos anúncio de ángel Gabriel visitando a uma mulher estéril, a Elizabeth. Ela iba a concebir hijo chamado Juan el Bautista, e esse hijo vendria como profeta, como o gran profeta, o profeta que iba a convertir o coração de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Iba a ser uma gran obra. Pero há terceiro anúncio. Parece que Gabriel era ángel muito ocupado nesses dias. Há terceiro anúncio. E esse é esse anúncio que vamos a estudar, que vamos a escudriñar hoje por la manhã. O anúncio de Gabriel a Maria. O anúncio sobre o nascimento del Salvador. Para Lucas, então, estes anúncios são essenciais. São essenciais, foram essenciais para seus leitores e são essenciais para nossa vida. Porque para Lucas, estes 3 anúncios hablan de la verdade com V maiúscula. Estes anúncios para Lucas e para nossa vida têm o poder de cambiar famílias, têm o poder de cambiar indivíduos, têm o poder de cambiar sociedades inteiras, têm o poder de cambiar o mundo. E assim lo passou. E por isso hoje quero invitar-te a meditar sobre este anúncio, o terceiro anúncio de Lucas. Porque é o anúncio principal do Evangelho. Se não fosse este terceiro anúncio, não haveria Evangelho. Não haveria buenas notícias. Quero invitar-te hoje a meditar sobre a venida de Jesus. O advento, a venida de Jesus ao mundo. E quero e esse é meu desejo, que nesta Navidad, a pesar de escucharmos muitos anúncios, que nesta Navidad esta seja a principal notícia. Que nesta Navidad esta seja a principal notícia. Seja a notícia que vai acaparar toda a nossa atenção e vai cambiar também nosso coração. E quero fazer uma pergunta muito sencilla. Já sabéis que me gusta apresentar sempre uma pergunta e contestar a partir do texto. ¿Por que este anúncio é tão especial? Há 3 razões. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, este anúncio sobre o nascimento de Jesus é uma notícia especial porque é uma notícia celestial. Guárdalo em tu coração. É uma notícia celestial. É uma notícia enviada
por Dios a los hombres. Glórias ao Senhor. Se há uma notícia que deve ser proclamada esta Navidad a nossos corazones, a nossos vecinos, a nossos hijos, a nossos companheiros de trabalho, é esta notícia. Deus existe, Deus é um Deus personal e Deus se revela a los hombres trayéndoles buenas notícias. E de isto consiste a primeira parte do anúncio sobre o nascimento de Jesus, e lo podemos ver aí a partir do verso 26. Diz que ao sexto mês de la gravidez de Elizabeth, o ángel Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Deus existe, Deus é um Deus personal e Deus se revela a los hombres trayéndoles buenas notícias. Sabes? E esta verdade, que quizás para alguns agora seja uma pequena verdade, é um verdadeiro tesouro. E é digna de ser proclamada a todos aqueles que vão estar conosco celebrando a Navidad. E sabes por que é um grande tesouro? Creio que há duas razões. Em primeiro lugar, porque vivimos em uma época que pode ser considerada como um deserto de verdades. Sim, nossa geração é literalmente um deserto de verdades. Há muitas informações, mas não há verdades. Não há verdades aonde podemos agarrar-nos para construir nossa identidade, dignidade, em como educar nossos filhos, em como pensar em uma agenda para o futuro. Há muitas informações, mas nossa sociedade é uma sociedade claramente semelhante a um deserto de verdades. E, por lo tanto, quando anunciamos e escuchamos este tipo de verdade, este tipo de anúncio, que existe um Deus que se revela e que traz buenas notícias ao homem, isto deveria llenar nosso coração de alegria, de contentamento e dizer: vaya tesouro que estou escuchando esta manhã. Hermanos, he tenido muita luta em trazer esta verdade, esta primeira verdade agora ao púlpito. ¿Sabes por quê? Porque para mim também é uma pequena verdade. ¿Sabes? Porque estou acostumbrado a vir aqui todos os domingos e a receber buenas predicações, buenas orações, grandes alabanças, há culto de oração, há grupos pequenos onde podemos estudar, además tenho curso de teologia. Nos acostumbramos como cristianos a ter este livro e nos olvidamos que haver recebido, compreendido, poder estudá-lo, poder recebê-lo como pão celestial, como água que quita a sede da alma. Isto é um verdadeiro tesouro. O Senhor me confrontou esta semana anterior, quando estava em um instituto aqui de Granada, e em uma charla, bebendo um cafecito com um companheiro que dá classe de economia, ele me perguntou, a pergunta clássica: como sendo tu português, és professor de religião evangélica? Pois era uma pergunta interessante. Melhor que perguntar sobre Cristiano Ronaldo. E aproveitei e falei de minha conversão. Sabes? Uma noite estava estudando San Agustín e ao lado tinha a Bíblia. E mientras estava lendo a Bíblia, o Senhor falou comigo. E quando lhe dije, o Senhor falou comigo, seus olhos se transformaram em olhos de plato. E ele disse: João, Deus falou contigo. ¿Entiendes lo que estou dizendo? En esta geração que se assemelha a um deserto de verdades, saber que o Senhor existe, que se revela e que traz buenas notícias ao homem, é um grande tesouro para nosso coração e para esta geração que diz que é uma cultura pós-moderna, que se rejubila em dizer que não existe verdade, pero que é semelhante a Galileia. ¿Sabes o que significa Galileia? Pois Mateus, capítulo 4, explica através destas palavras.
Galileia era a Galileia de los gentiles. ¿Sabes o que significa isso? Era um lugar, para os judíos, era um lugar de incredulidade. Assim é nossa geração. Pero Mateo 4, además, diz que em Galileia, a Galileia de los gentiles, a gente aí estava como assentada em tinieblas, assentados em região de sombra de muerte. Assim é nossa geração. Nos gozamos em dizer que somos a geração de la pós-verdade. Temos acesso a las informações, pero por haber abandonado este tesouro, que é a revelação de Deus, nos transformamos em um deserto, em um lugar de tinieblas, aonde vivimos como gente que está sentada em regiões de sombra de muerte. Pero há uma segunda razão para considerar esta visitação del ángel como um tesouro para nossa vida esta manhã. Pero para isso temos que perguntar por que Deus se revela. E aqui não quero gastar muito tempo, não escutei a Pedro, mas sei que ele tocou neste tema. Pero quando perguntamos por que o Senhor se revela, pois aí alcançamos um outro nível para evaluar como este livro é um verdadeiro tesouro para nosso coração. O Senhor se revela por amor. O Senhor se revela devido a seu infinito amor. Quando tu pensas em Deus, em lo que Deus é por toda a eternidade, lo único que podemos dizer é que Deus é um Deus completo em si mesmo. Deus sempre ha sido um Deus amoroso, com um amor completo em si mesmo, glorioso, infinitamente glorioso. Deus sempre ha sido, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, sempre ha sido um Deus completo em si mesmo. E a pergunta é, ¿por que então nos criou? ¿Por que então se revelou ao homem? Porque Deus quiso compartir su amor eterno com nós. E a forma de hacerlo é soplar, é revelar, é dar-se a conhecer e dizer, como dijo e como nos ensinou o grande teólogo Timothy Keller, ven bailar comigo. Sabes, quando tu abres a Bíblia por la manhã, espero que lo hagas, ou por la tarde, para hacer tu devocional, acuérdate disto, lo que o Senhor está haciendo é uma grande invitação, uma infinita invitação de amor. O Senhor quer bailar contigo, o Senhor quer dançar contigo, o Senhor tem um caso de amor com tu vida e com mi vida, e por isso o Evangelho é um tesouro celestial. Sabes lo que passou e sabes lo que dijo el ángel quando começou a falar com Maria? Mira as palavras. Salve, muito favorecida. El Senhor es contigo. Bendita tu entre as mulheres. Essa é uma classe de riqueza que recebimos quando esta palavra chega a nosso coração e é recebida com fé, como palavra do Senhor. Não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor. Cuidado, muitas vezes estamos evaluando nossa vida a partir de critérios mundanos. O Senhor hoje nos está dando um critério para avaliar nossa vida a partir de um critério celestial. E a partir desse critério celestial, uma mulher que habitava em uma terra de gentiles, de incredulidade, que estava possivelmente sentada nessa sombra de muerte, mire o que ocorre quando viene a palavra e ela recebe a palavra do Senhor, que ocorre, se transforma em uma pessoa rica a los ojos de Deus. Maria seguiu sendo pobre. Sua família, pobre. Seu hijo Jesús seguiu sendo, como homem, pobre. Sua igreja de cara ao mundo seguiu sendo pobre. Pero a los ojos de Deus, Maria, a igreja, o cristiano que recebe esta palavra como palavra de Deus, passa a ser rico.
rico. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mientras estaba preparando este sermón, vi que había pero bastante pudor de hablar sobre María. Hay un miedo de hablar sobre María, um medo de exaltar tanto a Maria e pensar que estamos em um culto católico e não em um culto protestante. Pero temos que falar sobre Maria. Porque ela passou a ser um modelo de lo que significa uma mulher enriquecida e uma mulher empoderada. ¿Te gusta esta palavra que sí? Uma mulher rica e uma mulher empoderada é uma mulher que recebe a palavra do Senhor e que vive a partir da palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro feminismo bíblico. Quando o Senhor, Deus Padre, começou a usar a seu Filho Jesus, fazendo milagros, há gente que tentou entronizar a Maria. E em Lucas 11, e quero ler esse texto porque é um texto muito interessante, em Lucas 11, mira o que passaram a dizer a Jesus. Lucas 11. A partir do verso 27, mientras ele decía estas coisas, uma mulher entre a multitud levantou a voz e le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo e los senos que mamaste. E ele dijo, Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oem a palavra de Deus e la guardam. É desta classe de riqueza que Maria está falando. Ela é um modelo para nós. É uma lástima que não tenhamos tempo. Mas se tu vas ao final do capítulo 1, ves o resultado de toda essa riqueza que a palavra de Deus havia generado no coração dessa serva do Senhor. Assim que, querida igreja, quero animar-te a mirar a la palavra de Deus como um tesouro celestial. Quero animar-te a ler, a meditar na palavra do Senhor como o grande tesouro de tu vida. Pero quero também animar-te a compartilhar o Evangelho nesta Navidad. Porque o Senhor te quer usar. O Senhor nos quer usar neste deserto que chamamos de pós-modernidade. Amém? Pero há uma segunda razão, e vamos avançar no texto, para que este anúncio seja o anúncio mais importante que uno pode escuchar esta manhã. E tem que ver com o contenido deste anúncio. O contenido deste anúncio se refere a la encarnação del Salvador del mundo. A la encarnação del Salvador del mundo. Sabes, o anúncio del ángel Gabriel a Maria é o anúncio com A maiúscula, porque tem como contenido a Jesus. E é o que vamos celebrar. E já estamos celebrando em la Navidad. Em la Navidad se celebra a Jesus. E quero que guardes em tu coração esta declaração que, la verdade, hizo tão bem a mi coração, de um teólogo chamado Horacio Bonar. Ele dijo algo que, se tu lo guardas, puedes olvidarte de los demás temas, de los demás contenidos de la predicación, pero guarda esta declaración. Horacio Bonar, um teólogo del siglo XIX, dijo: Jesús es el intérprete de todos los misterios. Sabes, nosotros, quando miramos a la vida e buscamos o sentido de nossa existência, nos deparamos com muitos mistérios. Mistérios sobre a história, mistérios sobre o futuro de nossa vida, o futuro de nossos filhos, como será. Pois Horacio Bonar disse que aqui o ángel estava revelando claramente que Jesus é o intérprete, se prefieres, é a chave que nos permite entender todos os mistérios. Todos os mistérios. E há dois mistérios que o ángel Gabriel vai a revelar a Maria. Em primeiro lugar, o ángel Gabriel vai dizer que Jesus é a chave para entender os mistérios
de los planos de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Jesús. ¿Cuáles son los planos de Dios para la humanidad? Jesús. Pero en segundo lugar, el ángel Gabriel va a mostrar que Jesús también es el intérprete de las necesidades y del corazón del hombre. Vamos al texto, pero antes tengo que decirte algo muy importante. Si Jesús es el intérprete de todos los misterios que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, quiero decirte que lo que vamos a leer y a meditar a continuación es un misterio. Así que acércate a este texto de puntillas. Cuidado com as claves, com as categorias que vamos a utilizar agora para entender o mistério sobrenatural que é a encarnação. A muitos tenho que dizer, ¿quieres estudar a Bíblia? Pues lo primeiro que tenho que decirte é que este livro é muito peligroso. Como, João? Sim, é muito peligroso. Porque este livro te vai escudriñar tu coração. Não é tu mente que vai escudriñar este livro. Não é tu vontade, tus categorias filosóficas ou sociológicas que vão a dizer se este livro te sirve ou não. Cuidado que este livro é a palavra de Deus. É a revelação de Deus. E com isso estamos dizendo que o que temos aqui sim que é um mistério. Mas é um mistério que escudriña, que verifica, que evalúa como está nuestra mente y nuestro corazón delante de Dios. Y la encarnación de Cristo es un misterio fruto del infinito amor de Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a esta revelación sobre Cristo? Con temblor en nuestro corazón. ¿No fue lo que pasó con María? Cuando vino el anuncio, ¿qué pasó? Su corazón tembló. Su corazón tembló. Porque era una revelación celestial y no una revelación de un libro de ciencia. Entonces, vamos a entrar en el misterio. ¿Preparados? Vamos a entrar en el misterio de la encarnación. Y la primera cosa que el ángel habla a María sobre este misterio es que Jesús iba a nacer de María. Jesús iba a nacer del vientre de una mujer. Lo podemos ver ahí claramente en el versículo 31. Concebirás en tu vientre. Isso é muito importante. Jesús, el verbo eterno de Dios, de Juan capítulo 1, iba a nacer, iba a venir ao mundo como homem para ser em todo semejante ao homem. ¡Wow! Essa é a primeira verdade. Jesús é totalmente semejante a ti e a mim. Tem o mesmo ADN. Corrían por sus venas la misma sangre. Jesús es y vino al mundo semejante al hombre, semejante a ti, semejante a mí. Y por eso Gálatas capítulo 4 dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ojo, Jesús no fue criado en este momento. Jesús siempre ha existido eternamente como Dios, pero Él vino para identificar-se com tu natureza, com mi natureza humana. E porque isso era necessário, porque Jesus foi enviado ao mundo por el Padre como nosso representante, como el Adán perfecto, como el hombre perfecto, como nosso representante. Não temos esta classe de descrição que agora vou falar em la Bíblia, pero a partir de alguns textos, Juan capítulo 1, Efésios capítulo 1, podemos imaginar, e vem comigo, imagina essa Assembleia Celestial. Ponte aí, visualiza essa Assembleia Celestial. Aí temos a Deus Padre, onisciente, onipresente.
Deus Padre sabia que o homem ia meter a pata. Ia a descumprir a lei do Senhor. Ia a transformar-se em inimigo de Deus. E Deus Padre pergunta a seu Hijo Jesus, pergunta ao Espírito Santo, ¿a quem enviaremos? ¿A quem enviaremos para resgatar esse homem? ¿A quem enviaremos para resgatar a uma humanidade que eu criei para minha honra e glória, para caminhar comigo, para desfrutar de meu amor eterno? ¿A quem enviaremos? E de repente se escuta uma voz. A voz de um leão e a voz de um cordeiro, dizendo, eu vou. E o Padre Celestial pergunta, pero tu tienes que tomar sua natureza. E o leão e aquele que é o Cordeiro de Deus contesta, por amor, devido a tu amor infinito, tomarei sua natureza para ser seu representante perfeito em la cruz. Por isso Cristo tuvo que nascer com uma natureza totalmente humana. Pero el ángel também anuncia uma segunda verdade, totalmente misteriosa. Ele disse que, apesar de Jesus nascer como homem, sua humanidade seria uma humanidade plenamente limpia e livre de pecado, livre de injustiça, uma natureza puramente santa. Quando lemos em el texto, aí lo tienes en el verso 35, e vaya mistério, dice, devido a uma obra grandiosa, misteriosa, poderosa del Espírito Santo, el Espírito Santo vendría sobre el vientre de María, e o poder del Altíssimo cubriría su vida com uma sombra, para que aquele que iba a ser homem como nós fuera um santo ser, fuera um homem, sim, pero santo, livre de pecado, livre de mácula, livre de justiça. Aquele que, quando miramos a sua vida em los evangelhos, vemos que ele cumpriu todos os mandamentos de Deus, incluso os mandamentos sacrificiais. Esse é o Cristo. Não só foi um homem, pero foi e ha sido o único homem santo, sem pecado, que cumpriu integralmente todos os mandamentos de Deus. E lo hizo por ti, por mim. Porque nós não lo podemos fazer. Anhelamos a justiça, é verdade, pero não la podemos alcançar. Anhelamos amar e ser amados, pero o pecado nos impide. Anhelamos vivir de uma forma gloriosa, pero o pecado nos hace vivir de uma forma pequena. Pero vino esse Jesus, o segundo Adão, o homem perfeito, e por meio desse segundo Adão, em la cruz, obtuvimos, alcançamos perdão, cumprimento da lei, justiça perfeita. Em Ele, em Cristo, podemos volver a dizer, papá, eu tenho direito a correr para tus braços. El justo muere en lugar de los injustos, para que los injustos puedan volver a vivir como hijos de Dios. Glórias ao Senhor. Há tantas outras coisas que poderíamos dizer sobre esta revelação del ángel. Todavía há mais. Há uma terceira muito importante. Pero seria um homem perfeito, um rei perfeito, literalmente descendiente del rei Davi, pero cuyo reinado seria eterno. Pero este amém tiene que crescer. Porque não só Jesus foi um homem,
também ha sido um homem perfeito. E aqui outro mistério, apúntalo. Em sua persona coexistem tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Se não hablara sobre esta terceira verdade, pois Jesus seria um bicho raro. Possivelmente um filósofo bem intencionado, um moralista querendo fazer grandes coisas e incluso se sacrificando em la cruz. Pero a salvação não seria a mesma salvação que hoje estamos escutando, a salvação de Cristo. ¿Sabes por quê? Porque o ángel disse que aquele que iba a nascer del vientre de Maria seria Hijo del Altíssimo. Hijo del Altíssimo. En el verso 35 dice, seria chamado de Hijo de Deus. E existe uma grande diferença de saber que Jesus é homem, que foi um homem perfeito, e existe uma grande diferença de dizer que foi um homem perfeito, porque também foi totalmente Deus. ¿Sabes por quê? Porque quando vino como nosso representante em la cruz, foi um representante perfeito. ¿Por quê? Porque é Deus. Quando cumpriu a lei, lo cumpriu perfeitamente e eternamente. ¿Por quê? Porque Jesus é Deus. Quando vino a derramar su sangue, o sacrifício de Jesus não foi um sacrifício de um animal. Lo digo porque há muitas religiões que utilizam os sacrifícios de los animales. Não. O sacrifício de Jesus é o sacrifício del Hijo de Deus. ¿Entendes a medida do amor de Deus por tu vida? E, por lo tanto, solamente essa sangre tiene o poder para perdonar-nos, para limpiar-nos, reconciliar-nos eternamente. Já não necessitamos esses sacrifícios para o Senhor, pero podemos viver dando aplausos para os regalos que vêm do trono de Deus. E tudo isso porque Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. ¿Sabes? E aqui hablo para mim. Somos também uma sociedade que estamos sempre buscando o eu perfeito. ¿A que sim? Não, para isso existe o Facebook, não, para isso existe o Instagram, para isso existem esses espelhos grandes que temos em nossa casa, não? E quanto tempo em minha casa se gasta não com os espelhos, não? Bueno, não é porque minhas filhas sejam mais pecaminosas, é porque há algo em nós outros, há uma inclinação para buscar o eu perfeito, a imagem perfeita. Bueno, aqui lo tienes, Jesus. Jesus é tu eu perfeito. Recíbelo. É isso que Ele quer generar em tu vida, em minha vida. O eu perfeito. A imagem perfeita. A justiça perfeita. O amor perfeito. Não em Facebook, não em Instagram. Não lo projetes em um grande amor. Não, esse grande amor já existe. É o amor de Deus por ti e por mim através de Cristo. Esse eu perfeito é Cristo. Pero que podemos concluir sobre este homem raro para as categorias humanas? Totalmente homem, totalmente Deus. De uma forma prática, e aqui tenho que ser um pouco justo com Isaías, porque são as palavras de Isaías. No capítulo 9, Isaías diz, vendrá uno que para o pueblo de Deus será Deus admirável. Será Deus consejero, será Deus fuerte, será Padre eterno, será príncipe de paz e que reinará para sempre. ¿Quieres outro regalo de Navidad? Tienes aqui Deus admirável. Não há outro Deus como este. Necessitas consejo. Tienes em Cristo, em sua palavra eterna, sabedoria de Deus, que Cristo provê para seu povo, incluso quando estamos dormindo. Sim, assim disse o salmista, que mientras estamos dormindo, o Senhor viene com seus consejos, trabalha em nossa mente, trabalha em nosso coração, e quando nos despertamos, já sei qual é a vontade de Deus para minha vida. O Senhor falou comigo, glórias ao Senhor. Pero quero falar de uma forma especial
sobre esta promessa de que Cristo seria o Padre eterno. Não sei. Não sei se é por estar agora trabalhando fora da igreja. Miro a la gente e veo soledad. Soledad. En esta Navidad não vas a estar solo, porque tienes a um Cristo, a um Jesús e a um Salvador que é Padre eterno, consejero e Padre eterno. Isto para mim ha sido tão importante. He perdido meu padre muito temprano, pero como o Senhor me ajuda a cada dia, haciéndome provar o bautismo del amor del Padre Celestial. Oh, ¿qué quieres que te dé? ¿Un jamón de 200 euros? Si isto é muito melhor. Se isto é muito melhor. Este é o regalo mais grande que Deus pode dar-te, a ti, a mim, nesta Navidad. É cambiar nossa condição desesperada, é cambiar o deserto de nosso coração e é dar-nos um Salvador, é dar-nos esse favor e esse regalo imerecido. Tenho pouco tempo, pero quero fazer-te uma pergunta. Em que Cristo crees tu? Esta semana fui confrontado com essa pergunta. Mientras estava escrevendo estas coisas e estava pensando, pero isto já lo sei. E me imagino que a igreja pues já lo sabe. Pero de repente vino uma pergunta. E tu? Em que Cristo tu crees? Porque há vários Cristos. ¿A que sim? Eu conosco a um montão. Não estou falando del Jesús, não a pessoa que vive aí ao teu lado, que trabalha contigo. Não estou falando desse companheiro Jesus. Há muitos Cristos. Há o Cristo da filosofia. Há o Cristo da economia, aquele que vem para solventar tu problema financeiro. Há o Cristo da autoajuda, aquele que vem para hacerte um pouquinho mais feliz. Não completamente, mas um pouquinho mais feliz. Há vários Cristos, mas em que Cristo creemos? Creemos neste Cristo que é um verdadeiro mistério? Espero que sim, porque senão não vamos a desfrutar deste regalo da Navidad. Solamente este Cristo, que é totalmente homem, totalmente Deus, pode ser o verdadeiro regalo da Navidad. E eu sei que aqui há alguns que estão dizendo, sim, pero se eu hablo isto a mi vecino, se eu hablo isto, esta verdade a mi companheiro, ele vai dizer, mira que tu és um alienado. Sabes? Maria não era uma alienada. O cristiano não é um alienado. Sabes por quê? Porque o cristiano não é um necio. Hemos sido criados com inteligência. E agora vem comigo. Depois de mais de 3.000 anos, aonde passou por este mundo Platón, Aristóteles, os grandes científicos, depois os árabes que trajeron a matemática, a tecnologia, de todos esses pensadores científicos, da Renascença, de tanta gente com tanta massa negra e neuronas que passaram por este mundo. ¿Tu crees que o cristiano é um necio por crer em um Salvador? Não, não. O cristiano é listo. Porque necio é crer em um mundo por onde passou tanta gente, por onde já foi implementada tanta tecnologia e permanecemos iguais. Amamos menos, servimos menos, estamos mais pobres, mais perdidos. E como é falado ao princípio, vivimos em um verdadeiro deserto de verdade. O cristiano não é um alienado. O cristiano é muito listo, porque tem uma visão realista do mundo e sabe que ha recebido um tesouro
celestial. Pero quero terminar com a terceira verdade. E se não a cito, aunque seja 5 minutos, se não a explico, creio que não vou ser sincero e veraz com o texto. O texto habla de uma terceira verdade, que hace com que esta verdade, com que este anúncio seja o anúncio de los anuncios. El ángel, depois de hablar a Maria, le anuncia que esta verdade tem o poder de transformar vidas. Este anúncio sobre Cristo encarnado tem o poder de transformar vidas. Não tenho tempo para falar sobre isto, mas me gostaria de citar a pergunta de Maria. No verso 34. Mire o texto, por favor. Mire o que perguntou Maria. Maria estava abrumada com essa verdade. Seu coração temblava. E, obviamente, como não é nécia, ela queria ser transformada por Cristo. Ela queria conceber a Cristo em sua vida. Para ela também se conhecia como pecadora. E por isso, mira a pergunta que hace. Verso 34. Como será isto? Como será isto? Sabes, a verdade sobre Cristo, o anúncio sobre Cristo, tem como finalidade conceber a Cristo em las entranhas de nosso ser. Este é o grande plano de Deus para tu vida e para minha vida. Conceber a Cristo como Cristo foi concebido en el vientre de Maria. Não estou abusando de uma metáfora. Maria aparece aqui como a segunda Eva. A partir da primeira mulher entrou o pecado. Mas a partir desta mulher pecadora iba a entrar a salvação. E aqui temos um patrão de como Deus trabalha na vida de cada um de nós. Ele quer que Cristo seja concebido em nossa vida, generado em nosso coração, generado em nossa mente, generado em nossa voluntade. E a pergunta é: como, Senhor, se sou pecador? E por isso o ángel termina dando 3 princípios, muito sencillos, pero muito poderosos. Ele diz: olha, em primeiro lugar, é uma obra do Espírito. É uma obra da terceira persona da Trindade. Não é uma obra que começa en el hombre, en el ingenio, en la decisão del hombre, em ler muitos livros. Não. É uma obra da terceira persona da Trindade. Pero que obra é essa? Uma vez mais, é descrita como uma obra misteriosa. A sombra do Espírito Santo vendria sobre Maria para que desde seu interior fuera concebido a Cristo. A imagem que temos aqui é a imagem de Gênesis 1. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a criação, sobre o que Deus iba criando. Uma vez perguntei a Pedro, ajuda-me por favor, como explicar a ação do Espírito Santo? E Pedro disse: mira, he leído uma coisa que me ajudou. O Espírito Santo é como se fosse o dedo de Deus que toca a criação. Necessitamos desse toque, dessa obra do Espírito Santo em nosso coração para que Cristo seja concebido. É uma obra realizada por el poder do Altíssimo. Nuestro coração tem que nascer de novo. João, isto é um mistério, eu sei. Nuestro coração tem que nascer de novo. Que dijo Cristo a esse Nicodemos, um personagem apaixonante? Nicodemos, párate com teologias. Tu necessitas nascer de novo. Nicodemos, já sei o que tu queres. Necessitas nascer de novo. Pero como? Vou ter que entrar com esta idade outra vez no vientre de minha madre. Nicodemos, olvídate dessas categorias. Estás pensando em termos de categorias humanas. Vendrá o Espírito Santo sobre ti. E essa obra poderosa hará com que tu nascas de los cielos.
de lo alto, para ser un nuevo hombre, para ser el hombre que tú quieres cuando tú me miras a mí, a Cristo. Y cuando naces de lo alto, tu yo se asemeja a Cristo. Tu voluntad se asemeja a Cristo. Tu mente se asemeja a Cristo. Pero el ángel nos despide con una última verdad poderosa. Porque nada hay de imposible para el Señor. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabes que el ángel estaba citando la Biblia? Y estos ángeles son muy teológicos, exegéticos. El ángel estaba citando lo que otro ángel dijo a Sara. A Sara, cuando la visitó y dijo, tú vas a ser madre. Y ella se reíó del Señor. Y el ángel le dijo, no te rías, porque nada es imposible para el Señor. ¿Qué otro regalo de Navidad puedo darte? Es así que el Señor trabaja. El Señor trabaja en nuestra esterilidad. Quiero preguntarte, ¿qué área de tu vida tú consideras que está perdida? Esa es la pregunta que hice a mi corazón. Bueno, he encontrado varias. ¿Cuál es la área de tu vida que tú consideras que está estéril? Que tú consideras que nunca va a concebir a Cristo, que nunca se va a ver ahí Cristo. El Señor está diciendo, no te rías, no lo dudes como Sara. Esa es la obra de Dios. Nada hay imposible para el Señor. ¿Cómo debemos terminar? Ríndete a Cristo. Ríndete a su palabra. Fue así que el ángel terminó. Fue así que María terminó. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay una condición. El poder es de Dios, pero el Señor usa nuestra responsabilidad. Y el Señor hoy quiere que tomemos una decisión de dar un paso y ser siervo de Cristo, de rendirnos al Señor. He aquí, yo no lo puedo hacer, pero tú puedes hacerlo. Toma mi vida y que mi vida sea la vida de un siervo tuyo, de una sierva tuya. Yo sé que esto cae mal hoy a nuestros oídos, ¿no? Es casi políticamente incorrecto decir siervo, nos hace recordar la esclavitud. Pero lo que el Señor está diciendo, no. Bíblicamente los siervos son aquellos que sirven a personas grandes. Y aquellos que sirven a personas grandes reciben una dignidad nueva. Ríndete al Señor y vive conforme a su palabra. Y verás el poder del Señor obrando en tu vida, en mi vida. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decirte? Tus palabras son tan sencillas y tan profundas. Este anuncio es tan celestial. De todo lo que hemos escuchado, Señor, queremos pedirte que tú formes un nuevo yo en nuestra vida. Que tú formes a Cristo. Que tú concibas a Cristo. Conciba a Cristo en las áreas de nuestra vida donde creemos que están muertas, Señor. Sea la mismísima relación contigo, sea la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, Señor amado. Solo tú conoces. Solo tú conoces. Y tengo esa certeza que tú has hecho temblar nuestro corazón, nuestro ser, con la revelación, con esta verdad maravillosa de que tú has venido para identificarte con nosotros y para redimir nuestra vida.
pedimos que Tu realices essa obra maravilhosa em nós, Senhor. Que Tu nos despidas com essa frase, com essa declaração, com esse princípio Tuyo. Nada há impossível para Ti. E aqui está nossa vida, nos rendimos a Ti. Queremos que Cristo, Su Evangelho, a proclamação de Cristo seja o grande regalo de Navidad. Oh, Senhor, visita-nos, Senhor. Visita esta cidade. Visita os pueblos, Senhor, de Granada. Com este mensagem, com esta luz, Senhor amado. Visita-nos, Senhor, em el poder de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Querida igreja, feliz Navidad.